Hoje eu quero falar com você sobre algo simples, mas que transforma tudo ao nosso redor: a oração. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu compartilho de forma leve e verdadeira tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração e como Ele cuida de nós todos os dias. A oração é uma das armas espirituais mais fortes da qual Deus nos deu. E muitas das vezes, pelo cansaço, pela rotina, pela correria do dia a dia, pela distração, nós deixamos de usá-la, sendo algo que pode mudar a nossa história. A oração, muitas das vezes eu percebo que nós só procuramos em diversos momentos quando é uma situação mais crítica. É muito comum a gente pegar para ver pessoas, parentes, amigos, nós, em muitas situações, de querer procurar Deus, de querer ter essa intimidade através da oração, quando é um momento um pouco mais crítico, seja na parte da saúde, seja de algum familiar, de algum parente, ou por algum recurso financeiro, diversos pontos. Isso é algo que infelizmente acontece muito. Por que eu digo infelizmente? Eu falo infelizmente com uma dor no peito, porque Deus não pode ser só um momento, não pode ser só uma situação de a gente procurar, de orar por uma enfermidade, por uma situação financeira, por um relacionamento. Tudo isso nós podemos apresentar em oração a Deus? Sim, com toda certeza, deve. Só que não pode ser só isso. Deus é muito maior, Deus é soberano. Então nós temos que procurar Deus a todo momento, seja no momento de enfermidade, seja no momento de alegria, de tristeza, todo momento. Então, assim, de repente você pegou, apresentou um familiar seu, algum parente ali por alguma situação, e Deus permitiu ali de abençoar, de prosperar essa pessoa no espiritual, no natural. E depois que Deus curou, que Deus abençoou, aí a pessoa simplesmente se afastou, a pessoa simplesmente não orou mais, preferiu ficar ali só no feliz momento ali da carne, com os prazeres dela, e esqueceu de agradecer, de orar a Deus pelo momento de alegria, pelo momento de felicidade. Então isso é errado, gente. Isso é errado. Nós temos que ser grato no pouco e ser grato no muito. Agradecer no pouco e agradecer no muito. Orar e agradecer na enfermidade e orar e agradecer no momento da cura. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Então é isso que tem que entrar na mentalidade de cada um de nós. E a partir do momento que eu peguei para ter esse pensamento, essa visão, a minha vida mudou. Não significa que você vai orar, que você vai ter uma resposta, que você vai ter aquela confirmação que você estava querendo. Porque a vontade do Senhor não é a nossa vontade, muito pelo contrário. Ela é muito melhor do que nós podemos tentar pensar ou imaginar. Então, de repente, se você faz uma oração apresentando a Deus para que seja da forma que você está pensando e Deus não manda, Deus não faz da forma que você estava pensando, você pode ter certeza, a vontade do Senhor será muito maior, muito melhor. E novamente, não diante do teu tempo ou do meu tempo, mas diante do tempo de Deus. Você tem que viver uma vida de oração, principalmente se você já for uma pessoa cristã. Se você for uma pessoa que tem o hábito de ir para a igreja, por mais que seja de repente uma vez na semana, de vez em quando, se você se diz ser uma pessoa cristã, que você procura viver diante do direcionamento do Senhor, diante da palavra da Bíblia, do Evangelho, você tem que ter uma vida de oração. É a base, né? Oração, jejum, renúncia, mas o foco do vídeo de hoje é oração. Então, assim, eu não digo a oração, eu falo muito por mim, dando um exemplo prático. Eu, Lucas, não gosto de pegar para colocar uma quantidade X de oração. Por exemplo, se você fosse perguntar para mim nos comentários,
Ah, Lucas, então quantas orações eu devo fazer por dia? Não, isso jamais eu vou colocar para você, porque não cabe a mim. Isso é algo que é muito particular, é a tua intimidade com Deus. Então, assim, você pode colocar, vou fazer 3, 4 orações por dia. Se para você isso está preenchendo, está sendo algo edificante, tá sendo bom, em questão do seu contato com Deus, amém. Mas não coloca a quantidade. Eu penso muito do seguinte ponto: ao invés de você pegar para perguntar ou ficar colocando números, colocar quantidade, coloque qualidade. Ore com um puro e sincero coração, porque você pode ter certeza que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quebrante seu coração, se humilhe diante do Senhor, confesse seus pecados todos os dias, porque tudo que nós estamos fazendo não é nada de merecimento nosso, muito pelo contrário, é tudo diante da graça e da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nenhum de nós aqui estaríamos. Somos falhos, somos sujos, somos imperfeitos, somos pecadores. Mas diante da graça e da misericórdia do Senhor, estamos aqui hoje. Então eu falo a cada um de vocês: tenha uma vida correta, tenha uma vida de oração, porque é uma arma da qual nós podemos repreender todo agir, todo mover do maligno, repreender tudo aquilo que o inimigo vem fazer contra nós ou querer tentar fazer, porque nosso Deus é maior. Então, exerça, pratique a sua fé, a sua oração. Não de vez em quando, não quando for confortável, mas todos os dias. E como eu costumo fazer em todos os vídeos, não só através do testemunho do qual o Senhor fez e fala sobre nossas vidas a cada dia, eu gosto de pegar diante da palavra, da Bíblia, para vocês verem que realmente não é uma opinião minha, não é um achismo, mas é um fato, é uma realidade, do qual o Senhor colocou ali para cada um de nós, tá bom? De todo aquele do qual procura, estará achando. Eu quero passar para vocês esse pequeno versículo, bem curtinho mesmo, que diz o seguinte, em Jeremias 33, 3: Clame a mim e eu responderei. E diante desse versículo, o que eu entendo? Deus não só escuta nossas orações, Ele responde, mas muitas das vezes não será da forma da qual nós estamos pensando, e não diante do nosso tempo. Será diante do tempo do Senhor, da forma da qual o Senhor queira, até porque Ele não nos deve nenhuma satisfação. É tudo diante da vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a resposta pode ser o silêncio, que para muitos o silêncio de Deus é uma tortura, mas não, é uma resposta. É uma resposta muitas das vezes o silêncio de Deus. Então, acalme o seu coração. E a oração também, ela abre portas da qual a força humana não consegue abrir. É algo que vai muito além do natural. É algo que vem do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Então, o que costumamos dizer que a oração, que a fé move montanhas, isso não é algo supersticioso, fictício. Não, isso é um fato. Eu posso falar diante de testemunhos do qual o Senhor fez na minha vida e faz a cada dia. E de tantos do qual o Senhor já fez em muitas pessoas, inclusive pontos da Bíblia. Então basta o irmão e a irmã crer e orar, procurar de puro e sincero coração, diante de todo momento. E quando você ora, você não está orando para o vazio, você não está orando por nada, não é um amigo imaginário. É o nosso Pai, nosso Deus vivo, Criador, soberano, maravilhoso. Então você pode ter certeza, sim, você terá a sua resposta diante do tempo do Senhor. E você pode ter certeza, a sua resposta será muito melhor do que você pode tentar pensar ou imaginar. Basta você crer, procurar e orar de puro e sincero coração. Diante de tudo isso, eu quero deixar aqui para vocês 3 valores práticos, que diz o seguinte: oração é relacionamento, não ritual. Quanto mais você ora, mais você percebe que não está sozinho. A oração muda ambientes. Onde há oração, há luz, direção e paz. Deus age enquanto você ora. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo o invisível.
E eu já vivi momentos da qual eu praticamente quase não tinha forças ali para orar, às vezes questão de procrastinação, através da murmuração. Teve diversos pontos da qual eu deixava de vigiar. E realmente, se você pega para cair na rotina, se você pega para entrar naquele modo automático que o mundo vem querer colocar para nós como se fosse algo normal e não é algo normal, não é algo de Deus, você muitas das vezes vai deixar de orar, você vai deixar de agradecer e vai achar que isso é normal, que está tudo bem. Não é normal, não é o que o Senhor se agrada. Então é algo que eu coloco para vocês também de extrema importância. Esteja sempre vigiando. Se porventura você tem o costume de orar, de repente, assim, com uma certa frequência, e porventura você, naquele dia, realmente teve um compromisso, teve algo muito, muito sério mesmo, que você não conseguiu orar naquele momento, e você se sentiu mal com isso, a presença do Espírito Santo te incomodou, ore depois, peça perdão a Deus pelo fato de você não ter feito aquela oração um pouco antes. Você pode ter certeza que Deus, ele vai aceitar tudo isso, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas que faça isso de puro e sincero coração. Esteja sempre vigiando, não caia nesse modo automático, que é o que querem muitas das vezes passar para nós. Esteja sempre vigiando e mantenha sempre Deus como a base, como a rocha, como alicerce. E a oração como a base para uma das maiores armas espirituais, da qual o Senhor dá a cada um de nós, diante de todos os dias. Que hoje o Senhor acenda em seu coração o desejo de orar. Que Ele renove a sua fé, fortaleça a sua alma e abra caminhos onde muitas das vezes você acredita que não terá. E novamente, quando você ora, você não está falando com qualquer um. Você está falando com um Deus que faz o impossível. O Deus que move montanhas. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal, dê o like, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda responde orações. Que Deus te abençoe.